Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, esse é o canal Fluida Letra e hoje nós vamos falar sobre lettering digital. Vem comigo! Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas sugestões para melhorar o seu desenho digital, o seu lettering digital. Minha área aqui é mais o lettering, então é mais o desenho de letras, mas acho que essa dica também vai servir para você. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é: escolha as suas ferramentas e o seu programa de desenho. Quais ferramentas? Você quer usar o computador com a mesa digitalizadora ou uma pen display? Você quer usar um tablet com caneta? Você quer usar o celular? Vai usar o dedo mesmo para escrever? Você tem um iPad? Enfim, essas são ferramentas e o programa de desenho pode ser o Procreate, o Sketchbook Pro, o Krita, Ibis Paint e tantos outros que nós temos disponíveis. Escolhe um e segue nele. No início eu ficava com muito receio de estar fazendo uma escolha ruim, de usar o Sketchbook Pro, e tinha uma pessoa em específico que ela fazia muita propaganda do Procreate, porque esse era o trabalho dela, era o curso que essa pessoa vendia, e ela colocava todos os outros programas assim abaixo de zero, que o programa não é profissional, que o programa é ruim, que o programa não tem recurso. Até que eu achei um profissional aqui no YouTube que usava o programa há mais de 10 anos. E esse profissional, ele tinha já trabalhado para grandes marcas, né? E inclusive fez personagem para Marvel. E aí ele usava o Sketchbook. Falei, então o problema não tá no desenho, né? O problema não tá no programa, entendeu? A pessoa consegue extrair o melhor do que ela tem. Então, para esse cara, o Sketchbook Pro era profissional. Para um outro professor, inclusive de um curso que eu estou fazendo, ele também usa o Sketchbook Pro no computador, ele também usa o Procreate, então ele usa os dois. E ele acha o Sketchbook bem legal, bem acessível. Porque o Procreate ele não é acessível, ele é super profissional, mas ele não é acessível porque ele só funciona em produtos Apple, né? Então, se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre isso, vou deixar linkado um vídeo aqui em cima. Número 2, configure o seu programa e a ferramenta. Se você configurar tudo certinho, você vai ter menos dificuldades. Então, aqui no caso, eu uso a Huion. Para vocês que a Huion ela tem um drive próprio, né? E aí esse drive configura os botões. Essa é a mesa, ela é desse jeitinho. Então, aqui vou conseguir configurar os botões, ó. Esse aqui é o Ctrl Z, esse aqui é o Ctrl R de refazer. Esse aqui muda a escova, esse aqui muda o ecrã, a área de trabalho. Então, esses pontinhos aqui da minha mesa correspondem a toda a minha área de trabalho. Eu posso diminuir também. Aqui eu posso deixar ela funcionando em pé, olha só que interessante. Quem gosta de escrever é como se fosse uma folha, né? Você pode ir girando, né, a mesa, porque aqui tem as opções. E aqui tem a caneta também, que você pode configurar o botão de cima, o botão de baixo. E você também pode ajustar a sensibilidade à pressão. Aqui eu não costumo mexer muito, mas aqui é um demonstrativo, ó. Quanto mais eu pressiono a caneta, mais grosso o traço fica. Então, para mim aqui já tá bom. Mas você pode ir mexendo nesses quadradinhos e aí você consegue uma diferença aqui nos traços, ó. Aqui já tem. Aqui eu tô fazendo pouca pressão e já tá mais grosso. Aí aqui já é outro tipo. Então, beleza. Configurou, agora vamos ver o programa de desenho. Todo programa de desenho vai ter isso. Aqui no Sketchbook Pro, você vai aqui em editar, preferências, e aqui você vai colocar suas preferências do programa. Então, como que vai
como que você vai salvar o arquivo, aonde. Desfazer, você pode desfazer até 70 passos. Eu coloquei 70 aqui, mas você pode colocar menos ou mais. Então aqui, ó, o recomendado é de 2 a 50. Eu coloquei 70, não me deu nenhum problema não. Pincel sobre a tela aqui, então toda vez que eu abro o meu programa, vai aparecer uma folha, né, entre aspas, uma folha com essa medida, com 600 pixels de resolução. Aqui são os atalhos que você também pode modificar, ó, tem alguns que não tem atalho, você pode colocar, acrescentar e depois desistir, você pode excluir, redefinir. Essa lagoa aqui é esse espaço que eu não costumo utilizar muito, mas você consegue modificar cada detalhezinho aqui, colocar outro em outra ordem, né? Modificar lá, modifiquei e redefinir. Como eu não uso, eu deixo do jeito que está e já me facilita. E padrões de fábrica, se você quiser desfazer tudo que você fez e deixar ele como novo. Aqui é legal que você também pode criar um backup de preferências, aí você cria um backup dessa tela do jeito que está, como ficam os seus pincéis, como ficam os discos aqui, ó, como fica aqui em cima, e aí você cria esse backup de preferência. Quando você instala o sketchbook em uma outra máquina, você recupera esse backup e aí não precisa de configurar tudo de novo. Então, essa é a dica, sugestão, né, número 2, para você configurar o seu programa aí da forma que fique mais confortável para você usar. E também ajustar a sua caneta, sua ferramenta aí, para também facilitar o seu trabalho. Dica número 3. A dica número 3 é: não abandone o papel. Isso significa o quê? Comece o seu desenho, o seu lettering no papel, ajuste o que tem que ajustar, separe ali os espaços, faça um grid, faça as linhas para você se orientar ali no papel. Quando você tirar uma foto desse rascunho e colocar aqui, você já vai ter quase tudo pronto. E aí é só você ir refazendo, refazer as linhas, refazer as margens, né? Deixar os espaços certinhos. E aí o digital vai facilitar em quê? Se tiver um espaço que está errado ali no seu papel, aqui no digital você já consegue recortar, ajustar, né? Aproximar, afastar. Então, não deixe o papel de lado. Você não é porque você vai começar a fazer o desenho no digital que você tem que deixar de fazer o desenho no papel. Dica número 4 é você usar as ferramentas do programa a seu favor. Então, aqui eu vou abrir uma outra camada para vocês verem. O seguinte, nós temos várias ferramentas aqui que podem facilitar o nosso trabalho. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer essa letra A aqui, ó. Aí eu vou fazer o lettering, né? Aquela letra com contraste. Repara bem como que o traço está ficando torto e tremido. Ó. Então, observa aqui, ó. Tá um pouco tremido, tá um pouco torto, tá faltando espaço. Olha o B ficou bem torto. Não fiz de propósito, é porque você perde um pouco a noção com a mesa digitalizadora, já que você desenha lá no computador, olha pro computador e mexe a sua mão na mesa, sem olhar para a mesa, entendeu? Não é a mesma coisa do papel que a gente tá olhando para onde tá escrevendo. E aí, o que acontece? Tem como melhorar? Tem como melhorar. Nós temos, por exemplo, a ferramenta do traço preditivo, que suaviza os traços. Ó, a diferença das linhas. Vou aumentar para vocês verem a comparação aqui, ó. Aqui ficou mais tremido. Aqui ficou mais tremido, aqui ficou certinho. Tá vendo? O difícil é que às vezes quando é redondo demais, quando você quer fazer algo mais redondo,
ele acaba transformando tudo num círculo. Mas se você fizer aos poucos, assim, uma volta, fecha, outra volta, aí ele vai suavizando os traços. Então, o traço preditivo é uma ferramenta ótima. Outra coisa que facilita são essas aqui, ó. Essas ferramentas aqui, deixa eu ver como elas chamam. Estilo de desenho. Nós temos a linha, nós temos o quadrado, nós temos o círculo. Se você apertar o Shift, ele vai fazer um círculo perfeito, ó. Se eu desapertar, ele pode fazer um oval, uma elipse. Mas se o Ctrl tiver acionado, ou o Shift tiver apertado, você faz um círculo perfeito. E a polilinha. A polilinha você vai, faz uma linha, dá um clique, faz outra linha, dá um clique, faz outra linha, dá um clique e um clique. Quando você terminou, dá 2 cliques. Isso facilita quando você quiser fazer uma letra que é mais pontuda, igual o M, ou algum outro desenho. A polilinha vai te ajudar bastante nesse sentido. Outra ferramenta interessante são as réguas, que você consegue fazer linhas bem retinhas. E aqui a gente já entra então para um outro assunto. O traço preditivo é esse aqui, o estilo de desenho, aqui a simetria, que tudo que você faz de um lado se repete de outro lado, e você pode usar a simetria com o traço preditivo acionado. Então aqui eu posso fazer e aí o traço preditivo corrige. Então esse, por exemplo, é um recurso interessante para quem faz aqueles personagens que são bem simétricos. Ou você pode fazer mandalas também, é interessante. Com a simetria você também consegue usar as réguas, então tudo que você faz de um lado vai aparecer do outro. São ferramentas que auxiliam o seu desenho, use isso ao seu favor, tá? A próxima dica, e nós já estamos aproximando do final, se você tá achando essas dicas interessantes, eu gostaria que você clicasse no gostei aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. A sugestão número 5 é você usar grid para as letras, grid para o lettering e linhas guias. O que isso significa? Significa que você pode pegar a régua aqui, fazer as linhas. Vou supor que eu quero fazer aqui uma letra cursiva, né? Aqui no canal tem muito sobre as letras, os tipos de letras, como é que desenha cada uma, então vou deixar linkado aqui também para vocês. Mas vamos supor que eu quero fazer aqui uma letra, né? Eu vou fazer as linhas, toda a configuração, todo o grid do meu trabalho. Vamos supor que eu quero fazer um arco, né? Meu lettering vai ter uma palavra em arco. Aí eu vou ajusto aqui, ó. Eu fiz o grid, né? Vamos supor, aqui eu não fiz um grid certinho não, mas vamos supor que seja. Então, eu faço tudo isso numa camada, adiciono outra camada para fazer as letras. Então, eu venho aqui, outra ferramenta que eu esqueci de falar aqui no item 4, ó. Usei as ferramentas do programa. O que eu mais uso e o que eu mais recomendo é você usar o zoom. O zoom é essencial. Se você fizer algo aqui, ó. Se você fizer algo aqui, é uma forma. Se você aproxima bem, você consegue ter mais precisão do que você está fazendo. Sabe onde começa, sabe onde termina, consegue consertar. Agora, de longe,
de longe você já não tem mais essa noção, entendeu? Então é legal você aproximar, você consegue aproximar bastante. Se você tem esse hábito no desenho no papel de ficar girando a folha, você aperta o espaço aí no seu teclado e essa setinha aqui, ó, vai virar sua folha. Então você também tem esses dois recursos que eu esqueci de mencionar, mas o zoom para mim é o mais importante. Então aqui eu tenho o grid, as linhas, isso vai facilitar muito o meu trabalho. Aí eu vou dar um zoom e aí aqui eu já consigo ter uma noção, ó. Ficou certinho, mas eu vou colocar o traço preditivo aqui que vai ficar bem melhor. Ó. Vendo como as linhas ficam suavizadas? Ah, não, Cacá vai roncar agora no meu vídeo, agora. Ó, vou trocar o estilo de letra. Aí eu já tô fazendo aquele fat bottom. Você fecha bem os espaços, porque isso vai te ajudar numa outra etapa, né, de preenchimento, por exemplo. Aí nós vamos pegar o baldinho aqui. Ficou 100% o desenho, não? Olha lá o que eu fiz. Olha aqui. Tô desenhando na mesma camada. Esse é o problema. Por quê? Porque agora, quando eu for apagar aqui, eu vou apagar a linha, eu vou apagar tudo. Então, né, gente, é na prática mesmo. Não escrevam na mesma camada das suas linhas, pessoal. Você deixa a sua camada de linhas e aí escreve na de cima, tá bom? Pode diminuir aqui a opacidade, ó. Escreve na camada de cima, uma camada vazia. Dá o zoom. Então aqui eu coloquei também, na dica número 5, sobre usar grid para as letras. Espera aí. E o que seria esse grid para as letras? Eu vou deixar linkado o vídeo aqui também. Mas nós temos um grid que foi feito por estudiosos, né, da caligrafia. E ele é essa forma aqui. Vou dar um zoom para vocês verem. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro sobre ele, sobre esse pincel, como construir esse pincel com esse grid aqui. E isso facilita bastante a escrita, né, de letras de forma, números. Então, vamos lá. Aqui nesse grid, você consegue fazer... Aqui nesse grid, você consegue fazer todas as letras do alfabeto. Você, inclusive, batendo o olho aqui, você já consegue ver o O, a letra A... dá para fazer o M, dá para fazer o 8, então tá tudo aqui. Vamos fazer o A. Esse é um grid para letras, o que funciona demais para você ter um ponto de partida, né? Ao invés de você ficar tentando fazer a letra certinha, assim, ó. Vou fazer uma aqui do lado, ó. Aí depois colore, né? E depois colore. Esse aqui é meu A feito assim no olho. Agora aqui, ó, eu vou usar a polilinha com esse grid aqui. E aí eu vou ter uma letra bem mais... Aqui não. Tentar sempre ficar dentro do pontilhado, né? Senão não adianta nada o grid. Aqui sai um pouquinho. Deu 2 cliques, fechou a letra.
Tem um vídeo no canal falando sobre como fazer esse pincel e um outro sobre como fazer cada letra. Aqui também, o que eu fiz. Oh, meu pai. Troca de camada, meu povo. Tá, aqui em outra camada você já consegue perceber a diferença dessa letra A. Feito essa letra A, você consegue fazer o quê? Outros detalhes. Você vai trocar a cor, você pode duplicar essa letra e colocar ela mais para o lado. E aí você já tem uma sombra. Tá vendo? Aí você bloqueia a letra que tá embaixo, ó. Você bloqueia e pinta ela de outra cor. Aí você já tem uma letra com sombra, com profundidade. Outra coisa que você consegue fazer detalhes dentro da letra. Opa, o pincel tá muito grande. Consegue fazer detalhes dentro da letra. E aí você já tem uma letra fantasia. Olha só. Em pouco tempo você já consegue fazer uma decoração para as letras. E depois é só repetir o padrão. Então aqui, pessoal, vocês podem usar as linhas guias para construir o seu grid todo aqui no digital. Se você já tiver feito isso no papel, você só vai refazer essas linhas aqui. E nós temos também o grid de letras, que facilita a construção de letras de forma como essa daqui, ó. E a partir da construção da letra, você pode fazer a decoração que quiser. Olha a diferença desse A que eu fiz dentro do grid, usando as ferramentas, para esse A aqui que eu fiz no olho. Sem traço preditivo, sem nada. Então, aqui, ó, tem uma grande diferença. E uma dica bônus, então, para quem não trabalha com lettering, mas nas suas ilustrações vai ter alguma frase e você quer um pouco mais de criatividade ao invés de usar uma fonte pronta, só ir ali digitar. Então é o seguinte, você tem a opção de, depois de terminar aqui no sketchbook, eu acredito que nos outros também tenham, você tem a opção de colocar uma camada de texto. Você tem duas opções. Você pode colocar uma camada por cima dessa. Diminui a opacidade dessa daqui. Você pode colocar uma camada acima dessa. E ir redesenhando as letras. Usando a inclinação. Usando o desenho da letra. Que meu pincel tá muito grande. Tá dando pra ver os detalhes. Ó, a partir de uma fonte pronta, eu consigo mais ou menos um desenho diferente para minhas letras. Muito interessante, que é o seguinte, você vai vir aqui, você clica na camada, arrasta para o lado e aí vai aparecer essas opções. Você vai vir nessa opção, rasteirizar camada. E ela vai deixar de ser texto para ser imagem. Então, aqui eu consigo apagar, eu consigo modificar, eu consigo esticar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui. No texto eu não ia conseguir mexer em nada, só lá naquela edição. Aqui, como eu rasteirizei essa camada, eu posso mexer em cada pedacinho dela. Então, ó, posso esticar, posso alargar. Claro que não assim, né? Porque vai ficar feio desse jeito aqui. Então,
Não é isso que eu tô dizendo, mas você consegue fazer modificações. Então, por exemplo, eu posso pintar por dentro, uma coisa que eu não ia conseguir fazer se fosse um texto. Eu posso modificar partes da letra. Vou vir aqui, ó. Vou usar uma letra bem maluca. Você pode pegar um modelo desses tipo Arial. Aí aqui eu vou rasteirizar a camada. E aqui eu posso selecionar, deixar ela bem largona, bem comprida. Eu posso construir outra coisa em cima dessa camada. Então, você pode criar em cima de uma letra já pronta. Você pode fazer isso em forma de detalhes ou até mesmo reconstruir a letra do jeito que você imaginou. Essas foram as dicas desse vídeo. Eu espero ter contribuído com vocês, né? Inclusive com um inscrito que deixou lá a sua dificuldade. Então, se você não quiser trabalhar com isso, né, ter esse trabalho de modificar, de construir ou qualquer coisa do tipo, você pode baixar essas fontes que são disponíveis para trabalhos comerciais e usar nos seus trabalhos. Vamos supor que você faça quadrinhos, use essas fontes, né, para fazer a escrita, e gratuitas, né, para uso comercial. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha te ajudado em alguma coisa. Se foi útil para você, então, por favor, clica aí no gostei. Se esse vídeo foi útil para você, clica no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!